E aí pessoal, aqui é o Alisson Farias e eu queria te fazer uma pequena pergunta. Você sabe o que é fascismo? Você sabe o que é todo esse movimento antifascista que está acontecendo no nosso país e em vários lugares no mundo? Se sim ou se não, vem cá bater um papo comigo e tentar desenrolar esse conceito que é tão complexo, mais complexo até do que muita gente imagina. Vamos entrar aí pela parte mais básica do conceito. O fascismo, assim como o comunismo, o liberalismo, o socialismo, todos esses ismos, todos não, mas a maioria desses ismos que tanto ouvimos falar que são tão populares, principalmente nas aulas de história, é também um conjunto de ideias políticas, econômicas e sociais que formam uma ideologia. Então, o fascismo é também uma ideologia. Mas eu falei assim mas não é exatamente igual, porque cada ideologia tem a sua própria característica. E as principais características do fascismo é o autoritarismo, a concentração da liderança desse grupo, principalmente em um líder, ou em alguns casos em um grupo social político, que tomam para si essa liderança principal e considera esse líder a nível de até mesmo cultuá-lo, de adorá-lo em alguns casos. Vamos lá, para fundamentar um pouco mais nossa tese, vamos trazer ideias de alguns pesquisadores conhecidos e renomados, tá bom? Para poder ficar algo mais sério e mais firme para todo mundo e para a gente conseguir fixar melhor na nossa mente. O pesquisador Jason Stanley, da Universidade de Yale, ele fala que o fascismo, além de uma ideologia, ele é também um movimento político, ele é uma estratégia política usada por determinados grupos, que foi usado por determinados grupos e que em alguns casos pode-se dizer que também é usado atualmente para assumir o poder, com base principalmente em ideais de uma sociedade anterior, de uma sociedade antiga que foi perfeita e que eles idealizam em suas mentes esses líderes, esses grupos, e tentam mostrar para a sociedade atual, essa sociedade que ele está surgindo, que essa ideia, que esse ideal era melhor e que eles podem conseguir algo melhor igual àquilo que foi no passado. O fascismo é algo um pouco complexo de se dizer, porque em cada lugar ele surgiu de uma forma diferente. Então, basicamente, o fascismo surgiu logo após a Primeira Guerra Mundial, em países que passaram por muita dificuldade econômica, financeira, principalmente ali na Alemanha e na Itália, que foram os países que ficaram com maiores problemas. Então, ali na Alemanha surge o nazismo de Hitler e na Itália surge o fascismo de Mussolini, que ambos são cruéis e muito parecidos especificamente, porém, têm características específicas que diferem de cada um. Talvez, se vocês quiserem, peço até, aproveito essa oportunidade e peço que comentem aí se vocês querem que eu faça um vídeo sobre o nazismo, que aí eu vou poder estar explicando as diferenças principais entre o nazismo e o fascismo. Voltando aqui, então, ele é um pouco complexo de se explicar o fascismo, porque em cada sociedade, em cada tempo, em cada momento em que ele pode estar surgindo, ele vai surgir com algumas características específicas, mas de modo geral, bem geralzão, o fascismo ele é um sistema autoritário que impõe a sua força, o seu poder, a sua autoridade acima do pensamento e da coesão de outros grupos. Ele sempre vai se considerar melhor que os outros e sempre vai ter um líder, um cara ali que todo mundo vai olhar e vai falar: pô, esse é o cara, é ele que eu vou abraçar, é ele que vai salvar o meu país, é ele que vai mudar tudo diferente de todo mundo. Sempre vai ter ele. Porém, esse ideal fascista muitas vezes é contraditório. Ele se contradiz dentro dele mesmo. Então vamos lá com algumas principais características de como o fascismo se torna contraditório e de como nós podemos perceber essa contradição do fascismo. Para destacarmos essas contradições nesse sistema fascista, nós vamos nos basear no pensamento de Roberto Eco, que é um pesquisador também muito conhecido, escritor do livro 2 horas depois. Eu esqueci o nome do livro, mas ele vai aparecer aqui do lado pra vocês. Vocês vão ver o nome do livro, tá bom? Pra poder estar comprando ou vendo depois se vocês quiserem. Então, segundo Roberto Eco, a contradição do sistema fascista, ela é bem clara quando nós vemos que na Itália, vamos usar a Itália porque foi o lugar onde ele usou para pesquisar. Porque o fascismo italiano, ele surgiu com Mussolini com a ideia de ser algo revolucionário, queria transformar a sociedade, queria mudar e que ia ser diferente de tudo que já se viu. Porém, quando esse fascismo foi aplicado, quando ele veio com um sistema monárquico,
com o pensamento de monarquia. Então ele não teve essa revolução prometida. Ele dizia que ia ser revolucionário, que ia ser algo novo, mas vinha com uma posição, com um sistema igual a um sistema anterior. E aí já vimos aquele pensamento que eu falei anteriormente, de que ele tem na sua mente uma visão de uma sociedade perfeita que teve outrora e que ele vai tentar trazer. Talvez se tivéssemos um fascismo no Brasil, ele diria talvez que a ditadura foi algo perfeito e que ele traria de novo para o nosso país, né? Talvez não falando da mesma forma, porque é isso. Eles não dizem exatamente, eles dizem que é uma mudança, dizem que é uma revolução, que é uma transformação, e quando vemos é mais do mesmo. O fascismo, ele também mostrava um grande apreço pelo exército, pelas forças armadas, porém, por trás, pelas costas, eles tinham a própria milícia, teriam uma milícia própria, um exército próprio deles. Eles também mostravam um apreço pela igreja, pela religião, pelo pensamento religioso, pela fé da população, só que ao mesmo tempo mostravam uma educação deles que abraçava as armas, que abraçava a morte, a violência. E quando eles diziam que era por Deus, pela religião, pela igreja, em outro caminho, em outro lado, eles estavam lá mostrando uma violência absurda. Que a violência, assim, também é uma das principais e fundamentais características desse fascismo. Como nós dissemos antes, não existe um consenso universal. Então, a academia, as universidades, os pesquisadores não conseguiram trazer um significado certo, concreto, de todo fascismo vai ser assim, pronto. Não existe. Então, se nenhuma universidade, nenhum pesquisador grande conseguiu achar uma definição específica, clara, logo, direta, não é a gente num videozinho do YouTube aqui que vai conseguir estar achando, né? Então, eu consegui nas minhas pesquisas, nas buscas, uma definição que fosse mais próxima. E nós conseguimos a definição do pesquisador Robert O. Paxton, acho que é assim que fala, em que ele consegue se aproximar bastante das características que mais se repetiram em todas as manifestações fascistas pelo mundo. E vamos tentar mostrar algumas delas aí para vocês, não todas, para esse vídeo não ficar gigantesco. Queremos fazer algo rápido, claro, didático, para que todo mundo consiga compreender bem. No livro A Anatomia do Fascismo, o autor nos mostra que praticamente toda manifestação fascista vem com uma preocupação gigantesca, com uma preocupação abusiva, absurda, de que existe um problema gigantesco e que precisa de uma medida única e diferente que só ele pode conseguir fazer para trazer essa mudança, com uma ideia de uma união unitária de determinados grupos no declínio de outros grupos. Eles geralmente declaram uma pureza nos seus atos, algo muitas vezes até mesmo divino, e tentam formar uma espécie de exército unitário nacionalista que exalta sua nação e que expulsa, digamos assim, as outras nações, onde somente a sua nação, aquele seu povo, aquele seu grupo, aquele seu pensamento é o certo, é o melhor. Eles abraçam ideias conservadoras de uma elite e, após todos e tudo isso, eles atacam com uma violência redentora os inimigos, as pessoas que são contrárias a esse sistema e as pessoas que são consideradas às vezes impuras, depende muito de quem vai estar dizendo e como vai estar dizendo, as pessoas que não combinam com essas características que são escolhidas pelos fascistas. E é isso. O sistema fascista é um sistema de dominação, vamos tentar definir aqui. O sistema fascista seria um sistema de dominação com a retórica de uma sociedade perfeita que se livrasse desse terrível problema que está implantado no momento em que esse sistema está vigorando, e que somente um ser, um indivíduo e um grupo que apoia ele, muitas vezes definidos lá de forma, aquela pirâmidezinha de hierarquia, de uma forma hierárquica, onde um grupo, um indivíduo tem a solução magnífica que vai conseguir levar o país, a nação, o lugar que está sendo implantado o fascismo, a um destino histórico que já estava predefinido esperando ele, digamos assim, para poder não fantasiar, mas ilustrar melhor esse pensamento. Então, espero que vocês tenham conseguido compreender o que é o fascismo. Eu sei que eu dei vários tipos de definições diferentes, mas que na verdade se ligam umas às outras. E tudo isso para tentar ilustrar melhor o que é o fascismo, o que foi o fascismo. Lembrando e
apontando, é importante apontar isso, que essas definições foram baseadas principalmente no fascismo italiano, de Mussolini, que foi terrível e que é um consenso internacional, mundial, de que não é uma coisa boa. E sobre o antifascismo, essas manifestações antifascistas que têm acontecido no nosso país, que aconteceu no domingo, que foi uma manifestação que acabou sendo agredida pelos policiais militares, que teve pessoas de manifestações a favor do nosso governo atual, que acabaram tentando entrar em choque, mas que não entrou em choque, mas a manifestação pela democracia e contra o fascismo foi atacada por policiais. Não se sabe exatamente qual foi o início dos problemas que tiveram, mas também não houveram problemas graves. Então, esse movimento antifascista, digamos assim, já surge juntamente com o fascismo. Quando o fascismo surgiu também o antifascismo. Talvez o termo fascista e antifascista não tenham surgido junto no mesmo período, na mesma época. Até porque quando surgiu o fascismo, provavelmente ele não era chamado de fascismo logo de cara. Assim como quando surgiu o antifascismo, também não era chamado de antifascismo. Agora, o antifascismo é um sistema que, em muitas ocasiões, em muitas sociedades, ele surgiu em união com outros sistemas comunais, como o comunismo, o socialismo, o anarquismo e outros, que juntos lutam contra o sistema fascista, que seria um sistema autoritário. E que uma das principais características, acabei não falando anteriormente, do fascismo, principais também, tem várias características principais, digamos de passagem, é essa luta contra os movimentos comunais. É uma luta que nega absolutamente comunistas, socialistas, anarquistas, em alguns casos nega também liberais, depende muito do que se está pensando, porque no próprio fascismo da Itália, ele dizia que era contra as reformas industriais e tudo mais do liberalismo, porém quando ele foi implantado ele fazia coisas que ajudavam os próprios industriais. Os grandes industriais eram beneficiados pelo fascismo italiano. E é isso. Espero que todos tenham entendido, que tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like, deixe aquele comentário lá que eu falei anteriormente. E se inscrevam aqui no canal, ative o sininho, que vai ajudar muito a gente, vai ajudar a melhorar nossos vídeos, a trazer conteúdos com mais qualidade e até com mais frequência. É isso aí, espero que tenham gostado e até a próxima.